Hoje nós vamos continuar o capítulo 24, que diz: não coloquem a candeia debaixo do alqueire. Os itens são 11 e 12, e o subtítulo é: os sãos não têm necessidade de médico. Eu vou ler o item 11, diz assim: Jesus estava sentado à mesa na casa de Mateus, quando vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que também sentaram-se à mesa com ele e com seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e com as pessoas de má vida? Mas Jesus, tendo escutado a pergunta, lhes respondeu: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Mateus, capítulo 9, itens de 10 a 12, versículos de 10 a 12. Então, nesses itens, fica claro no item 11 e 12, que Jesus veio para ajudar aqueles que precisam dele. No dicionário, nós sabemos que saúde é o estado do que é são, dos que têm as funções orgânicas regulares. Isso é saúde. E a Organização Mundial de Saúde diz que a falta de doença não significa um estado de saúde, que a saúde resulta de 3 fatores essenciais: bem-estar psicológico, equilíbrio orgânico e satisfação econômica, o que contribui para uma situação saudável do indivíduo. Então eu faço a pergunta para vocês: será que alguém no planeta Terra é perfeitamente saudável? Será que existe alguém que tem essas 3 condições perfeitas? Então, num período que nós vivemos de transição e mudanças de valores, com muitos excessos, a saúde tende a dar espaços a conflitos emocionais, a desordens orgânicas e dificuldades econômicas, surgindo várias doenças. E essas doenças, às vezes, são bastante complexas no homem. As pressões da vida atual são decisivas para o nosso comportamento, porque podem surgir agressividades, violências, depressões, pessimismo, falta de motivação e falta de interesse pela vida. Todos nós somos doentes, por isso estamos vivendo num mundo de provas e expiações. Nós precisamos de ajuda e muitas vezes nós nos desesperamos com as situações que surgem. Mas a Terra, a gente sabe que é uma grande escola e um grande hospital. Muitas vezes, uma doença física é uma oportunidade de cura da alma. O Espiritismo nos propõe uma atitude positiva para enfrentar a doença, e isso pode refletir na cura da nossa alma. As enfermidades, elas vão além do físico. As enfermidades, existem as enfermidades da alma, que são o orgulho, a raiva, a inveja, por exemplo, e todas essas enfermidades levam ao desequilíbrio. Segundo o Hamed, as dores da alma são fases naturais da nossa evolução na Terra, pelos quais passam todos os seres em crescimento espiritual. Então, nós temos que aprender a usar os nossos talentos ou as nossas forças interiores.
No livro O Homem Integral, de Divaldo Franco e Joana de Ângeles, no volume 2, são citados como fatores de perturbação da vida do homem a rotina, uma rotina, né? Sempre a mesma coisa, vai desgastando. A ansiedade, nos grandes centros as ansiedades são muitas. O medo, né? Nós estamos vivendo a era do medo, né? Medo de doença, medo das enchentes, medo da chuva, vivemos com medo. A solidão, o ser humano atual está vivendo uma solidão. E a liberdade, muitas vezes o excesso de liberdade também causa perturbação na vida do homem. Então, diante das provações, é necessário seguir com coragem, com resignação, com esperança. Caso contrário, nós perdemos a oportunidade de aprendizado e as lições com certeza terão que ser repetidas. Todos os sofredores recebem atenção e cuidado dos espíritos superiores, que orientam as nossas almas, mas o esforço maior está direcionado para aqueles que estão afastados da luz. Por isso Jesus falou que os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Ele disse mais ainda. Ele disse: não vim chamar os justos, mas os pecadores para o arrependimento. Então, assim deve ser a nossa atuação no mundo. Se nós já temos algum entendimento, nós devemos ouvir os que mais precisam de auxílio, como nos orienta Emmanuel. Emmanuel diz assim, ó: quem conseguiu acender uma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz que ainda não se abriu à mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando-o a desvencilhar-se das trevas. Quem seja detentor da bondade, não recuse assistência aos maus, uma vez que a maldade resulta da revolta ou da ignorância. Nós temos que ter a fé de que estamos sendo atendidos por Jesus e não podemos nos sentir sós. Os doentes são aqueles que não estão em equilíbrio físico e espiritual. Para o físico nós temos a medicina, que está cada vez mais aprimorada, né? E no espiritual nós temos a fé em Deus e Jesus, que pode nos dar esse equilíbrio. Nós ainda temos muitos defeitos a superar, mas nós estamos a caminho do conhecimento quando nós compreendemos a necessidade da nossa reforma íntima. E aí nós vamos nos tornando melhores, vamos aprendendo a nos amar, para só assim nós podermos amar o próximo. Porque se eu não me amo, se eu me acho horrível, acho que sou cheia de defeitos, como é que eu vou amar o próximo como a mim mesmo? Se eu não me amo, né? Irmã Sidifu, no livro As Inspirações das Relações Luminosas, de Vanderlei de Oliveira, nos diz que o auto-amor é capaz de criar uma vida mais leve e cheia de paz. E é fonte geradora de saúde e bem-estar. E que na sua ausência, o amor a Deus pode ser apenas uma relação de interesse, na qual nós dizemos amar a Deus para aplacar os dramas da nossa consciência. E na ausência desse auto-amor, o amor ao próximo pode ser apenas uma expressão compulsiva do egoísmo,
em querer moldar a vida alheia às nossas necessidades e caprichos. Aí a gente transfere para os outros o que não tem. Agora o item 12 nos diz que Jesus dirigia-se principalmente aos pobres e aos deserdados, aos cegos e humildes e de boa fé. Mas ele também diz que aplica-se ao espiritismo no que diz respeito à mediunidade. O Evangelho ele nos esclarece que mediunidade faz parte da condição orgânica de todas as pessoas, assim como a de ver, ouvir e falar. No livro Renovando as Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed, também diz que mediunidade é a faculdade comum a todos e acrescenta que é o nosso sexto sentido, ou seja, é o sentido que vai captar, interpretar, organizar, perceber e sintetizar os outros 5 sentidos. Diz também que é conhecida como intuição ou inspiração e que é ela que define a nossa interação com o mundo físico e o mundo espiritual. Portanto, todos nós somos médiuns, pois estamos aptos a receber as sugestões mentais dos espíritos, mesmo que a gente não acredite nessa possibilidade. Por isso, é importante vigiar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Embora na maioria das vezes nós não tenhamos condições de identificar as ideias, nós necessitamos perceber o seu conteúdo para aceitar apenas o que possa ser útil para a nossa evolução, ignorando o que não nos serve. Para se evitar as influências negativas, nós vamos procurar viver em harmonia com a proposta de Jesus, persistindo no autoaperfeiçoamento, tentando superar as imperfeições e fazendo o maior número de boas ações que já estamos em condições de realizar, dependendo da nossa evolução, é lógico, né? O item 12 diz ainda mais: admira-se às vezes que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de a utilizar tão mal. Não existe nenhuma faculdade da qual o homem, em função do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E Deus deu ao homem as faculdades e deixa o homem livre para usá-las como quiser, mas que sempre pune os que dela abusam. Não é a mediunidade que qualifica o médium, e sim as qualidades morais e emocionais. Os médiuns são chamados a todo instante para o serviço do bem. Não há lugar, não há hora e nem circunstância na qual esse bem não possa ser feito. Uma singela oração em qualquer instante ou ambiente é uma luz que abre frestas para que a bondade de Deus penetre, espalhando as suas bênçãos. Então, o desejo de servir é a qualidade moral indispensável à realização da mediunidade. E o desejo de servir está em ter o coração aberto à dor e às necessidades alheias, o que dá ao médium um estado de disponibilidade psíquica, que pode ser comparado a uma antena, que emite e recebe energia, dando ao médium uma interação com o mundo astral que o rodeia. Médiuns com paz interior
oferecem essa interação, porque sem paz mental não tem disponibilidade mental. Aí não tem sintonia e sem sintonia não existe a atuação mediúnica. Então, mediunidade também é a possibilidade que temos de servir aqueles que deixaram a Terra antes de nós, como intermediários do plano físico e do plano espiritual. Todo espírito merece respeito e merece consideração. Se a pessoa tem uma mediunidade ostensiva, aquela pessoa que ouve, que enxerga, né? Se ela tem e que fala, ela pode se tornar um excelente instrumento de caridade e auxílio aos desencarnados em perturbação. Mas para isso é necessário educar a mediunidade num ambiente propício à sua prática, em uma casa espírita séria e comprometida, procurando desenvolver-se mental, moral e espiritualmente. Para que os médiuns possam ter propósitos elevados e se sintonizar com espíritos do bem, é necessário seu amadurecimento espiritual, que é adquirido através do autoconhecimento. O médium tem que se conhecer, da autotransformação. No momento que ele se conhece, ele pode mudar, e o auto-amor, ele tem que se amar também. A mediunidade, ela deve ser estudada, compreendida e exercitada na casa espírita. O trabalhador voluntário, ele deve ter o entendimento da faculdade mediúnica e estudar as obras de codificação, que são as obras do Allan Kardec, né? E após estudar essas obras, candidatar-se ao trabalho se desejar. Ninguém é obrigado. Esse trabalho segue regras, ocorre de forma reservada para que as manifestações permaneçam em sigilo. É necessário sigilo, porque o médium, ao receber aqueles espíritos que necessitam de auxílio, isso aí tem que ser independente da identidade deles. Por isso a importância do estudo e o entendimento. A mediunidade, ela nunca deve ser vista como um prêmio, e sim com naturalidade, como um fenômeno espontâneo. A facilidade de comunicação com outras dimensões espirituais é encontrada em pessoas com diferentes evoluções, diferentes classes sociais e intelectuais, das mais variadas nacionalidades e religiões. Não precisamos ter a preocupação de desenvolver a mediunidade, porque ela por si só ela vai se manifestar. É importante aperfeiçoá-la quando ela se manifestar espontaneamente. Treinamentos e pedidos à espiritualidade para despertar em nós dons naturais são incoerentes. Saber esperar o amadurecimento dos órgãos infantis é o que nos permitiu ver, falar, andar, ouvir, sentir, né? Todos passamos pela infância. Tudo tem seu tempo. A partir do dia de Pentecostes, ficou comprovado que as manifestações mediúnicas são espontâneas e de que é natural o seu despertar junto aos homens. O que aconteceu nesse dia?
No Antigo Testamento, o dia de Pentecostes era uma festa agrícola de agradecimento a Deus pela colheita e libertação da escravidão no Egito. Também era uma homenagem a Moisés. O termo Pentecostes vem do grego, que significa 50º. Ela acontecia 50 dias após a Páscoa e reunia judeus vindos de vários países. Então falavam diferentes línguas. Eles estavam todos reunidos e de repente veio do céu um som e apareceram entre os apóstolos línguas como de fogo e pousou uma sobre cada cabeça deles, cada um deles. Nesse dia, os apóstolos receberam o dom de falar línguas diferentes, o que lhes permitiu comunicar a mensagem de Jesus a pessoas de diversas nações. Para a Igreja Católica, nesse dia, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos após a ascensão de Jesus aos céus. Emmanuel, no livro de Chico Xavier, Evangelho por Emmanuel, Comentários aos Atos dos Apóstolos, nos diz que nesse dia foi estabelecida a era da mediunidade, porque os apóstolos receberam o dom da mediunidade, de se comunicar em diferentes línguas. Então, a sensibilização progressiva da humanidade para a mediunidade é uma realidade. Atualmente, os efeitos espirituais estão cada vez mais eloquentes, incontestáveis e está bastante generalizado. Antigamente era um tabu falar em mediunidade, né? A mediunidade é uma prova da vida após a morte. É um dos talentos que Deus oferece para que as pessoas possam, no exercício adequado e no bom uso desse dom, praticar a caridade e o amor ao próximo, proporcionando a evolução e resgates dos débitos do passado. Faz parte do nosso planejamento reencarnatório. Antes da gente reencarnar, a gente faz uma escolha antes do nascimento. É uma escolha feita antes do nascimento. Então o Espiritismo, ele esclarece, liberta, conduz e ilumina todos que procuram conhecê-lo e nos dá o entendimento que a mediunidade não tem nada de sobrenatural, que faz parte das leis naturais da vida, traz tranquilidade e conduz o ser humano para o caminho do amor. É uma oportunidade evolutiva porque serve ao melhoramento de quem a possui e de auxílio a todos que dela precisarem, tanto nesse plano como aqueles necessitados do plano espiritual. Jesus, o bom pastor, ele conduz sempre com carinho especial as ovelhas que têm maiores dificuldades. Nós podemos recorrer a esse médico dos médicos sempre que a nossa alma e o nosso corpo estiverem em sofrimento. Ele nos dará bálsamos de conforto, consolação, de paz e nos conduzirá para o tratamento das nossas chagas, que são passageiras, mas são necessárias para a nossa evolução. Que possamos aprender com os momentos de dor e de sofrimento, quando eles surgirem, cultivando sempre a resignação, a fé e a coragem. Não vamos nos esquecer da prece
e da entrega total aos desígnios de Deus perante a doença. Vamos confiar em Deus, seguindo sempre os exemplos do Cristo. E que assim seja.